noite, boa noite, boa noite. É um prazer tê-los aqui. Nós estamos com a igreja assim um pouco, para os irmãos meio atrasados, mas é porque tem uma turma que chegou do acampamento de jovens agora e não aguentou ficar, né? Na nossa época não tinha isso. A gente chegava do acampamento e ficava para o culto à noite, para vigília de madrugada. Esses meninos de hoje estão gastando muita bateria com o celular. Amém? Vamos dar início a esse culto maravilhoso. Culto de alegria na presença de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Lá, boa noite também para os nossos irmãos que estão em casa assistindo este culto. Estará disponível na terça-feira para todos nós. Você possa curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e apresentar a sua vida diante de Deus, sabendo que o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam, aqueles que o encontram o favor do Senhor e a tua graça. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, te adoramos pela tua doce presença. Agradecemos ao Senhor por esse tempo que o Senhor tem preparado para nós. Espírito Santo de Deus, nós colocamos a nossa mente, cativa a obediência de Cristo, nosso coração diante do Senhor, diante da tua palavra. Te louvamos, Espírito Santo de Deus, pelos nossos irmãos que estão nas suas casas assistindo este culto, aqueles irmãos que estiveram no acampamento de jovens trabalhando. Também orando, Senhor Deus, oramos pela cura divina, pelo poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, pelo poder do Espírito do Senhor também na vida daqueles irmãos que estão enfermos e de alguma maneira precisam ser alcançados pela cura. Então que o teu Santo Espírito esteja vivificando o corpo mortal desses homens, dessas mulheres, trazendo, Senhor Deus, a tua cura, trazendo revigoramento, trazendo, Senhor Deus, vivificação para o corpo dos teus filhos. Nós oramos, Senhor Deus, e declaramos que o poder do Senhor está sobre nós. O poder do amor do Senhor cura multidões de pessoas e, Senhor Deus, e liberta os cativos e oprimidos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja diz amém. Amém, amém. Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Nós estamos falando sobre o legado do Senhor Jesus na nossa vida, como luz do mundo e sal da terra. O capítulo 4 de 2 Coríntios, ele é muito abençoador para nós, que Paulo fala a respeito do cumprimento do ministério. Ele diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, que nos foi dada, não desfalecemos. Diga assim: eu não desfaleço. Não desfaleço, a graça de Deus me mantém em pé, amém? E ele diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando em astúcia, nem adulterando a palavra. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Nós recomendamos a todos a manifestação da verdade, a saber que essa verdade é Jesus Cristo, amém? Essa verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto para aqueles que não entendem, ou para aqueles que se perdem, é que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos, como vosso servo, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Diga aqui assim comigo: das trevas resplandece a luz. Amém. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém, igreja? Agora corre lá e pula para o versículo 16, aí diz assim: por isso não desanimamos, frente a todas essas coisas não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, a nossa carne se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem,
porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Amém? Olha que coisa maravilhosa, nós não desfalecemos, nós não desanimamos. Encoraje o teu irmão assim do seu lado aí, diga assim: não desfaleça, não desanime. Amém. Nós estamos caminhando para a eternidade, igreja. Nós estamos caminhando para a eternidade. Esse tempo nosso aqui, o irmão Daniel, é muito passageiro, é muito rápido. Por isso que nós renovamos-nos a cada dia e recomendamos, como a palavra de Deus diz: eu recomendo a vocês o Evangelho da Luz, que resplandece na nossa face como na face de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Coloca a sua Bíblia no banco. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, porque nós não desfalecemos mesmo, porque estamos sendo encorajados no Evangelho, na prática das boas obras, estamos sendo encorajados nos nossos ministérios predominantes. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua doce presença no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo levantar da Tua palavra aqui essa noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelas famílias aqui representadas. Obrigado, Espírito Santo de Deus, que mesmo em uma multidão, diante de uma multidão de testemunhas, e mesmo em uma multidão de, muitas das vezes, tribulações, problemas, aflições, nós não desanimamos, porque o Senhor Jesus é o nosso Senhor, o Senhor Jesus é o nosso Salvador. O Teu Santo Espírito derrama sobre nós a Tua glória, a Tua unção. Espírito Santo de Deus, fortalece os Teus filhos, fortalece as Tuas filhas, fortalece a Tua igreja essa noite, fortalece famílias aqui, encorajando-nos, Senhor Deus, a estar brilhando como em dia perfeito. É assim que oramos, e agora vamos louvar ao Senhor e entoar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Pai do Senhor, queridos, vamos louvar e adorar o nome dEle nessa noite. Deus seja engrandecido neste lugar, seja engrandecido o nome dEle neste lugar, no nosso coração. Seja engrandecido o Senhor, seja adorado neste lugar, seja adorado o nome do Senhor, seja engrandecido o nome dEle, seja engrandecido o nome dEle, aleluia. A paz do Senhor para você, meu irmão, que veio aqui nessa noite adorar no corpo, no mesmo espírito, amém? Numa só fé, ao único Deus, amém? Assim como eu dei a paz do Senhor para você, dê a paz do Senhor para o irmão aí, que está do seu lado, na sua direita aí, ó, atrás de você. Na sua esquerda. Alguém dê a paz do Senhor ali pro irmão Daniel, que está ali, amém? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Nas palmas assim, ó. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, se aproximo
por seu amor. Imensidão da vida, de graça recebi por sua cruz, o justo Deus. Se minha vida eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente o que me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, somos quebrantados por seu amor. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É o Deus com a gente, exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, força para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias
cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. E Ele nos ungiu para e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, 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 a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Você é um carvalho de justiça, meu irmão. Oh, aleluia. Toda a glória seja dada ao Senhor. Toda a honra seja dada a Ele. Porque Ele é santo. Porque Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho
mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou do santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo, por inteiro, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente. Mas o que? Tua presença. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabem viver. E onde estiver, clama a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos
viver, e onde estiver, clamar pela glória. Ele é santo, santo, oh, santo, santo é o Senhor, te adoramos. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mais vale, Senhor, mais vale, Senhor, mais vale no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Mas vale no centro do teu querer, que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha
Aleluia, paz do Senhor Jesus, igreja, amém, aleluia. Antes de vocês assentar, vamos só fazer uma oração, dando graças a Deus por nossas vidas aqui. Pai, muito obrigado, o Senhor permitiu esse encontro aqui nessa noite, e a nossa oração aqui para que o Senhor venha levar cativo o nosso pensamento, a obediência de Cristo, todas as distrações da nossa mente, do nosso coração, não existe aqui nesse momento, para que estejamos inteiros para Ti, para ouvir a Tua palavra, para compreender aquilo que o Senhor deseja transmitir a nós por intermédio do Teu Espírito Santo. Nós sabemos que tivemos um dia intenso, muitos de nós no dia de hoje, muitas questões para resolver, muitas decisões a tomar, muito suporte a fazer, mas o Senhor nos assistiu durante todo este dia, e é o Senhor quem traz agora toda a calmaria do qual a nossa mente, o nosso coração necessita, ó Pai querido. Então, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos, amém. Podeis assentar, aleluia. Graças a Deus, tivemos aí uma informação do nosso acampamento de jovens, de que os rumores são que um bocado lá chegaram cheios, batizados no Espírito Santo. É isso? Confere? Eita bênção, graças a Deus, coisa boa, tem que fazer isso mais vezes mesmo. Mandaram uma prévia para mim no meu celular, coisa linda. Graças a Deus. E nós estamos conversando aqui a respeito do desenvolvimento do legado. Já sabemos, graças a Deus, isso não é segredo para mais ninguém, que o nosso legado, nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. E o que nós vamos fazer com isso? Desenvolver esse nosso legado, né? Ser luz serve para que a gente possa saber que nós vamos ter os olhares voltados para nós, né? As atenções muitas vezes voltadas para nós, a gente precisa estar preparado para isso. Para os elogios, para as críticas, até porque não é atrás de elogios que nós vamos desenvolver, né? Nós somos bem resolvidos quanto a isso, mas a gente olha para a pessoa de Jesus, quando a gente aprende sobre o legado e como desenvolver, né? O próprio Jesus, Ele próprio, é a luz do mundo, né? E Ele dizendo assim, que quando Ele for levantado da terra, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. E de fato, a própria vida de Jesus, o próprio andar de Jesus aqui nessa terra, Ele foi atraindo. Mas aí Ele tinha, né, aqueles que ovacionavam, e Ele tinha aqueles que ao mesmo tempo também o criticavam. E Ele estava bem resolvido com isso, porque Ele sabia a que veio. Nós sabemos a que viemos. Então nós não estamos atrás de elogios, nós não estamos atrás dos tapinhas nas costas, né, bispo? Mas nós estamos atrás de cumprir o nosso propósito. E para isso a gente se oferece mesmo, a gente se entrega, que a nossa entrega seja assim, ó, plena, sem reservas. Eu fico vendo para muitos desses homens que chegaram antes de nós, e que eles tiveram o brilho deles, a glória deles, no tempo que estava disposto a eles se oferecerem e manifestar o brilho, a glória, para que se tornassem também referência, para que também a gente tivesse esse brilho aqui manifestado. E cada um, da sua forma, da sua maneira, cumpriu sua missão. Mesmo nos tropeços que a gente viu em muitos deles, eles ainda assim brilharam. Você pega um camarada assim feito Salomão, né? Porque o legado dele foi a sabedoria, a riqueza que ele tinha e a sabedoria que ele iria desenvolver.
Aí você pega um homem feito Salomão, o que ele deixou para nós, né? O entendimento, né, de um homem que diz que, apesar das riquezas, a sabedoria dele também sucumbiu a relações promíscuas. E a gente não precisa, sabe? A gente não precisa ter, nós também temos o nosso chamado, mas a gente não precisa ter a experiência mais de Salomão. Então, graças a Deus. Por isso que eu entendo, tem gente que fica naquela discussão se Salomão foi salvo, se não foi. E isso nem precisamos, eu entendo que a gente nem precisa discutir isso, porque o Salomão, ao fim da sua vida, ele foi falando das coisas que ele viveu. Eu penso que ele emprestou as experiências dele, inclusive as experiências ruins que ele teve, de ter ido tão distante. E aí, não queiramos, né, porque ele tinha uma estrutura que lhe permitiu ir tão distante e assim retornar. É tanto que quando a gente vai escutar muitas das sabedorias dele, ele fala, rapaz, fui longe demais, tipo assim, trazendo para nós, né? Fui longe demais. Essas coisas que eu pensei que me traria prazer, que me traria alegria, eu pude descobrir que tudo é vaidade. E aí ele precisou passar por tantas coisas para descobrir, para que também, agora, através do que ele tem para nós de entendimento, a gente não precise ir aonde ele foi. A gente só precisa aprender com ele para não ir mais aonde ele foi. Esse foi o legado que ele foi deixando. Você pega um camarada feito Sansão. Sansão, as asneiras que Sansão aprontou. Ele está ali figurando entre os heróis da fé. Sansão é para nós a referência de alguém que tem poder, que obteve o poder, porque Deus chamou Sansão e colocou ele como nazireu naquele tempo, e ele tinha um chamado específico de Deus para algo, mas Sansão foi tomando um rumo próprio, decisões próprias, independente de Deus, e isso custou para Sansão. Num determinado momento da vida, né, você vê que Sansão, o que Sansão ensina para nós? Quando eu fui refletir sobre Sansão é a experiência de um poder, né, de quem tem poder, mas sem virtudes para reger esse poder. Eu fico vendo muitas pessoas hoje, a gente tem essas experiências de encontrar pessoas que buscam poder e buscam unção, buscam muitos atributos em sua vida que podem ser usados, utilizados, mas eles não têm virtude para administrar isso. E foi o que Sansão fez, usou o poder em causa própria. E aí ele, tipo assim, ele cismou, porque o que acontece? Foi dito a ele, Sansão, você é nazireu, você não pode, né, beber vinho, nem bebida forte, nem se contaminar com as coisas que uma pessoa comum costuma se contaminar. Você não pode se contaminar com cadáver, nem nada disso. Foi tudo que Sansão fez. Ele saiu por aí, gostei daquela menina, lá dos filisteus. Rapaz, eu quero ela. Tipo assim, o cara podia, eu posso, sou Sansão. Eu pego queixada de burro e mato 1000. O caba vem para cima de mim com esse poder que eu tenho aqui, peita para ver. Aí, então ele achava que podia tudo, não entendia. Coitado de Sansão, não entendia. Mas Deus trabalhou nisso para, através de Sansão, trazer a nós um entendimento, né? Do que é a gente ter apenas poder, mas não ter virtude regendo esse poder. A gente usa isso, até nas nossas relações familiares, a gente usa isso com os nossos filhos, a gente usa isso com o nosso cônjuge, né? Muitas das nossas brigas, às vezes, a gente está numa disputa de poder entre nós, e ser luz fala para nós que nós somos chamados para assumir responsabilidade para com as pessoas que estão na nossa área de ação, é isso.
Para que Deus me conferiu tanto poder? Para que Deus me conferiu tanto conhecimento? Para que Deus me conferiu tanta unção? Para que eu não use isso ao meu favor. Tudo que Deus te dá, se você é luz, se você é sal, fique sabendo, Deus te deu para você não usar em causa própria, mas usar para que usemos uns em favor dos outros. Olha aí. E aí, esses dias aí eu estou lembrando da nossa reunião de homens, viu? Estão convidados, os homens que aqui estão e os homens que me ouvirem. E aí a gente estava lembrando, né, sobre também a questão do sal, porque vós sois o sal. Se o sal for insípido, para nada mais presta, a não ser pisado pelos homens. Isso fala também de nós. Porque na nossa reunião de homens, vou dar uma palhinha do que a gente conversou, não tem problema não. E aí a gente comentou entre nós sobre isso, porque o que a gente está espantado com o que está acontecendo na humanidade. É homem com homem, é mulher com mulher, essas coisas todas aí, né? E aí a gente fala, não, isso não pode, isso está errado. Aí a gente vai e quer se posicionar. Mas sem a devida autoridade, o nosso posicionamento é feito o que foi escrito aqui. Né? Para nada serve. A gente vai virar, como está escrito, né, em 1 Coríntios, vai virar como aquele latão. Bam, 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 porque as pessoas olham para nós e não veem autoridade em nós, porque quando vão olhar para nós, vão falar, ué, mas você está falando nisso, mas que referência você é na sua casa? Que referência você é na sua família? E aí, assim, não é que a gente tenha que ser impecável em tudo, embora é isso que a gente vá buscar, mas esse tem que ser o nosso empenho. E sabendo que não é essa força, essa condição não vai vir de nós mesmos, porque o que estava escrito sobre Jesus a respeito de como ele era ouvido e seguido é que as pessoas diziam assim, e as pessoas ouviam Jesus e atentavam para aquilo que Jesus dizia, porque ele dizia como tem autoridade, e não como os hipócritas. Porque os hipócritas citados lá, é aqueles que enchiam as pessoas de regras, né? E eles procuravam as regras que eles, né, que eles diziam que deveriam seguir, mas também para se encher de direito, tá vendo? Não é só questão de pensar, quando a gente nós estamos agora falando de um novo tempo, como estamos lendo aqui, e foi lido no início, 2 Coríntios capítulo 4, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas, 2 Coríntios 4, que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Pelo que tendo esse ministério, que ministério é esse? O ministério do Espírito Santo, que agora veio para trazer uma luz maior sobre a luz que as pessoas já tinham até então. E o ministério do Espírito Santo, ele veio para nos elevar, nos dar como referência Cristo, de modo que agora, como está escrito aqui mais adiante, ele vai dizer assim, não atentando, né, 2 Coríntios, capítulo 4 ainda, e versículo 18, eu já vou indo para o final dele, dizendo assim, ó, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Aí diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabe o que nos desanima? Justamente isso, não entender o ministério do Espírito Santo,
que nos tirou, que veio para tirar de nós o olhar daquilo que é temporal, para colocar naquilo que é eterno. E a gente ainda continua se relacionando uns com os outros, baseado naquilo que a gente percebe momentaneamente, naquilo que é temporal nessas pessoas. A gente não vê a condição eterna de propósito nessas nossas relações. Como assim? A gente desanima das pessoas porque, por exemplo, olha só, os divórcios, porque boa parte dos divórcios acontece. A pessoa pensa assim, que vai divorciar porque ele descobriu ou ela descobriu que casou com a pessoa errada. Está vendo? Jesus veio para mostrar que, tendo passado pela cruz, não existe essa de pessoa errada, porque o nosso entendimento é outro. Se o nosso entendimento ainda é aqui, esse entendimento é chamado de entendimento terreno, animal e diabólico. Ou seja, a gente pensa sempre de maneira reativa, porque é assim, o animal, ele pensa de acordo com a sua necessidade. Se ele é atacado, ele reage. Ele está sempre na defensiva. É terreno, é animal e diabólico. E quando fica diabólico? Quando a gente desce ainda mais do que o nível dos animais. É o que a gente vai ver por aí. As pessoas se tornam cruéis como nem os animais costumam ser. Essa é a sabedoria do mundo, que é terreno, animal e diabólica, e as quais nós desanimamos se nós atentarmos a elas. Porque às vezes a gente vai se relacionar, por exemplo, eu vou me relacionar com meu cônjuge ou com meu filho pelo que aparenta nele. Eu penso algo, meu pensamento humano pensa algo a respeito do meu filho que me faz desanimar em relação a ele, porque eu vou tendo pensamentos estranhos, que não foi submetido à sabedoria do alto, que não foi submetido àquilo que na eternidade Deus conferiu ao meu filho, Deus conferiu ao meu cônjuge. E é por isso que às vezes a gente desanima, porque a gente se relaciona com essas pessoas, baseado nas questões circunstanciais, e não naquilo que a gente sabe que elas são em Cristo. Deus nos chamou agora para lidar com essas pessoas, não mais nesse âmbito de disputa de poder. A gente não está mais aqui para disputar numa relação conjugal de quem é a culpa. Mas agora, nossa responsabilidade é ser luz, é ser referência para elas. A gente está aqui, quando a gente agora alcançou esse novo entendimento e entrou no ministério do Espírito Santo, as questões agora não dizem respeito mais, não falamos mais sobre culpa, porque a cruz de Cristo, removeu toda a culpa. Por isso que assim, quando nós olhamos para essas pessoas, se nós olhamos ainda com esse olhar, nós estamos olhando com esse olhar caído ainda, que não enxergou a cruz. Aí a gente precisa trazer a cruz para o nosso ambiente de relacionamento e pedir o Espírito Santo para que ele nos faça entender que no nosso lar já foi estabelecido Cristo e a sua cruz, que veio para remover toda a culpa. E aí, se a gente começa a se relacionar ainda sobre o nível da culpa, a gente vai ficar sempre cobrando um do outro. Quando a gente entende isso, quando a gente entende a cruz, agora a gente para com essa coisinha de menino e vai perguntar para Deus, não quem é o culpado na relação, mas onde é que está a minha responsabilidade agora de elevar essa relação. Sabe o que acontece com a gente? A gente ainda, por não entender isso, a gente quer entrar na igreja que eu estou dizendo, entendendo Cristo como aquele que nos protege
de relacionamentos difíceis. Então a gente quer Cristo para que Ele nos proteja do outro. Cristo veio para que sejamos referência para o outro, para que a gente assuma a responsabilidade em torno daquilo que o outro agora foi chamado na eternidade para ser. Mas agora, às vezes, ele está sem referência. E aí de repente, eu sou essa referência, porque quando ela espera de mim um ataque, um revés, eu devolvo mostrando, como um homem de Deus vai agir em uma circunstância como aquela. Não é mais com pensamento terreno, nem animal, nem diabólico, mas atentando agora, não nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, que são eternas. E eu sei quem é meu filho para mim. Às vezes as pessoas chegam e começam, Satanás às vezes começa a querer buzinar no meu ouvido, até através de algumas pessoas, de pessoas que enxergam algo que eu sei que ele não é, mas as pessoas estão com o olhar caído para cima dele e querem também atrair meu olhar para isso. Eu sou pai, eu sei a autoridade que eu tenho sobre o meu filho, e eu sei o peso que é eu concordar com aquilo que estão dizendo a respeito dele. Você é mãe, você sabe quem é seu filho, naquilo que Cristo e a cruz já fez. Então você não vai mais tratar com ele, você não vai mais tratar com ela no nível da culpa. Você vai tratar com ele, você vai tratar com ela a respeito de quem você sabe agora que ele é, que ela é. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, se até uns tempos atrás conhecíamos as pessoas segundo a carne, esse é o nosso pecado. Hoje já não as conhecemos assim. E ele diz, inclusive, nem mesmo a Cristo conhecemos segundo a carne. É assim que a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente ainda está se relacionando com esse olhar caído. A gente olha para elas sempre segundo a carne, e não segundo o propósito de Deus. É por isso que a gente desanima. Por isso que a gente diz que não dá, já acabou, que a gente já tentou de tudo, mas digamos assim, o garoto não corresponde, o garoto é rebelde, a mulher não faz por onde, ou o marido não corresponde, não tem jeito para ele, porque a gente ainda não enxerga essas pessoas sob a perspectiva daquilo que Cristo fez na vida delas. E aí, quando a gente enxerga assim, todas as nossas relações é de autoproteção. Em vez da gente entrar nessa relação para a gente descobrir qual é a nossa responsabilidade ali. A gente vai buscar a Deus para que Deus nos proteja daquele homem difícil. A gente vai buscar a Deus para que Deus nos proteja daquela mulher difícil. A gente já entra, está vendo? Com a visão caída daquela relação. A gente não pode esperar muita coisa ali, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que está escrito também assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Fé é a convicção. Se você está lidando, por isso que você não desanima, porque você está andando em fé, e a fé no qual você está andando te traz uma convicção. E aí ele vai dizer aqui, por isso não desanimamos, porque aqui o que você vai ver nas pessoas é o seu homem exterior, às vezes se corrompendo, mas você vai reforçar nelas quem elas são. Não seja, entendeu? Por falta daquilo que a gente entregará a elas, que elas não vão também cumprir o propósito delas. Às vezes a gente entrega tudo para as pessoas,
mas elas não entenderam, elas não entendem, ou elas interpretam errado e elas não recebem. Não é pela recusa da nossa entrega que as questões e as relações não vão se estabelecer, porque da nossa parte, nós que entendemos, quem entende, a gente precisa pensar assim, quem entende, quem conhece, quem tem os seus olhos abertos, é quem está sendo chamado para ser luz ali naquela situação. Por isso que não cabe eu cobrar a resposta do outro, mas cabe eu fazer a entrega, porque diz respeito entre mim e Deus, diz respeito a quem eu sou. E aí é como uma palavra que sempre é dito aqui, né, bispo? O bispo usa muito. Aí nós seremos indesculpáveis. Entenda uma coisa, Jesus já nos perdoou de todos os pecados, já removeu toda a culpa. É por isso que a gente agora não tem desculpa mais para andar nos mesmos padrões do homem velho. Está vendo? Porque já fomos perdoados. Para quê? Para ser removidos daquele estilo de vida, aquele velho estilo de vida, e colocado agora, né, no nosso novo padrão de vida. E Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 3. Lucas, capítulo 16, que diz assim, é a parábola do administrador infiel. Diz assim, disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico, que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando chamar-lhes, disse, que é isto que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite. Então disse, toma tua conta e assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro, tu quanto deves? Respondeu ele, 100 coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Olha aqui, que lição. O Senhor Jesus, ele conta a parábola do administrador infiel e, resumindo ela aqui, o administrador foi questionado pelo seu senhor acerca de como ele estava gerenciando as suas questões, né, as suas posses, as suas propriedades. E ele falou, rapaz, tem alguma coisa errada aí, presta conta de tudo, porque você não vai trabalhar mais para mim. E aí ele coçou a cabeça e disse, e agora o que eu vou fazer? Com os recursos que ele tinha, que ainda estavam em sua mão,
ele pegou e falou, já sei o que eu vou fazer. Aí chamou as pessoas que lhe deviam, porque ele sabia, eu vou ser mandado para a rua, não tenho, na minha idade eu não consigo mais mexer com terra, e mendigar também eu não vou, porque eu tenho vergonha. Eu preciso de alguma estratégia para que quando eu sair daqui, para que quando eu receber minhas contas, me recebam. E aí ele foi chamando de um por um os devedores ali do seu patrão. Como é que está a sua situação aqui? Tal. Ixi, caramba. Não, faz o seguinte, toma aqui um descontão aqui, 50%. Toma. O cara ficou feliz. Rapaz, que cara bom de negócio. Pronto. Chamou outro. Você deve quanto aí ao meu patrão? Rapaz, eu tenho autoridade aqui para administrar isso. Toma aqui um desconto, 20% de desconto aqui, pode me pagar aqui que está resolvida sua questão. Dessa forma. Mais ou menos assim. E aí a gente não entra no mérito da questão do administrador. O que ele fez, se é correto ou não. A parábola aqui não serve para isso, mas mostra, olha, é louvável a atitude desse homem, porque assim, o pensamento dele foi correto, e é o pensamento que deveríamos ter. Sabe por quê? Porque a gente precisa entender, como está escrito aqui sobre a fé, e a relação com as coisas visíveis e invisíveis. Fé é crer que as coisas que ainda estão invisíveis, elas são mais reais do que as próprias coisas visíveis. Aliás, as coisas invisíveis é que sustentam as visíveis. Sabe como é que a gente vive? A gente vive às vezes como se não soubesse disso. E aí a gente foca no que é aparente, a gente foca naquilo que é abalável, naquilo que é momentâneo, naquilo que é temporal, e a gente fica se desgastando com o que é temporal. E a parábola aqui vem dizer, esse homem aqui foi prudente, porque ele usou os recursos que tinha para garantir o seu futuro, o seu amanhã. E ele ensina para nós, se esse administrador, com essas riquezas injustas, ele agiu tão sensatamente, cuidado para que os filhos das trevas não se tornem mais prudentes do que os filhos da luz, porque nós recebemos de Deus recursos para que a gente administre as nossas vidas, e a gente pautar nossa vida, não naquilo que é visível e aparente, mas naquilo que é permanente e eterno. Hebreus 12 diz assim que Hebreus 12 diz assim, (12, 25 em diante) diz, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós que nos desviamos, aliás, daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. E aí, continuando aqui, vou continuar para ficar mais fácil o entendimento. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinha sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós recebemos um reino inabalável. E este reino, a qual nós estamos inseridos, é que precisa reger as coisas visíveis, as coisas aparentes e as coisas abaláveis com o qual a gente lida. Sabe, os nossos relacionamentos, eles se abalam de vez em quando. Mas sabe o que sustenta ele? Se a gente não tem a visão
nas coisas invisíveis para sustentar, na hora que a gente passa pelo perrengue, é a hora que a gente diz, acabou. Porque o nosso olhar está sempre aqui para baixo. E aqui, a palavra o que ele disse aqui na parábola do mordomo é que é o seguinte: use as riquezas da injustiça para granjear tesouros na eternidade, porque o que vocês estão administrando, se vocês conseguirem enxergar o que está nas vossas mãos, é de valor muito superior àquilo que vocês estão vendo e estão labutando por isso. A gente briga por coisas que vão passar, a gente briga pelo nosso direito, e aí a gente perde uma relação segura e agradável com Deus. Quem faz isso conosco? A nossa alma. A nossa alma, ela quer o tempo inteiro se sentir protegida de tudo. E aí, confiar nas coisas invisíveis, que têm valores eternos, é informar a alma que crer em Deus vai nos levar a não ter sempre garantias. A gente quer garantia, né? A gente quer, por exemplo, se a gente quer se manter num relacionamento, a gente quer garantia de que aquilo vai dar bom sempre. Se a gente quer ter filhos, a gente quer garantia de que esses filhos vão ser sempre bons. Confiar em Deus, crer em Deus, é saber que Deus está acima de todas as coisas e que os valores que a gente se apega para nos garantir, são os valores que a gente se apega, são valores confiáveis, porque são valores eternos. Esses medos não vêm do nosso espírito que se comunica com Deus, mas vêm da nossa alma, que tem muito contato com o mundo e que se inquieta. Sobre essas garantias, é muita presunção nossa desejar, porque o próprio Cristo, né? Deus, ele confiou a nós, homens não confiáveis, o próprio Filho. Às vezes a gente não quer se confiar nas relações uns aos outros. E Deus confiou o seu próprio Filho a nós. Deus confiou o seu próprio Filho a um casal chamado José e Maria. E depois o próprio Jesus se confiou na mão de 12 discípulos. E aí está escrito assim: o que eu recebi é o que eu também vos escrevi, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, está vendo? Parece que a fé que a gente tem é para nos garantir, não é? A fé que a gente tem é para nos fazer confiar em Deus, apesar das circunstâncias visíveis que a gente enxerga e que parece que não são boas, porque a alma dá para nós essa percepção de que não são boas. E aí, o próprio Cristo, né? E aí a gente pensa que é o seguinte: a nossa fé a gente tem que usar para se garantir de que não vamos ter problema com ninguém. Se a gente perceber, a gente quer que Deus nos garanta, né, o casamento perfeito, os filhos perfeitos, quer tudo. Nem Cristo teve essa presunção. Ou então a gente precisa dizer que Cristo ele era ruim de escolher, tinha um dedo podre, porque ele pegou assim os caras mais sem vergonha, né? Que se possa ver. Pegou um que o traiu, pegou outro que abandonou, pegou outro que tudo só queria resolver na espada. Pergunto aí, que futuro, se eu fosse Cristo, eu ia ver de 12 homens daquele? Vamos falar pela visão humana. Cristo se confiou a uma relação como essa, porque ele confiava primeiramente no fato de que ele estava cumprindo o propósito do Pai. É por isso que quando nós estamos cumprindo o propósito do Pai, a gente se desapega dessas questões, porque a gente crê que no eterno, e para de focar
nas coisas circunstanciais. Isso aqui a gente resolve, mulher. Isso aqui a gente resolve, meu filho. Vem aqui. A gente usa as questões, às vezes até difíceis que a gente vive, para falar com eles dos valores eternos. O quanto eu e meu filho a gente tem aprendido um com o outro na questão de perdão. O quanto eu e a minha esposa, de uns tempos para cá, a gente amadureceu ao entender isso. Porque a gente, né, quando tinha alguma coisa entre nós, a nossa briga, a nossa discussão era isso que eu falei agora há pouco. Era quem estava certo, quem estava errado, né? De quem era a culpa. Aí a gente parou com isso. A gente sentiu que aqueles desgastes que a gente tinha, bobagem, agora a gente descobriu que realmente eram bobagens. Porque a gente dava uma valoração às coisas circunstanciais que mostrava que a gente era muito pouco ambicioso. A gente estava disposto a perder as coisas de valoração eterna para ganhar as coisas que são circunstanciais, as nossas brigas que são circunstanciais, as nossas questões que são de momento. E muitas vezes esses perrengues acontecem para nos dar a oportunidade mesmo de ser a referência um para o outro. No mundo também é desse jeito. Para que o mundo creia, né, que somos um e que Ele nos enviou, nós temos de fato que ser um. Nós temos de fato eu fico vendo o quanto que a gente está se escondendo, né, das pessoas hoje em dia, por não confiar. Isso não se parece com a igreja, né? Porque a igreja é uma relação de quê? De acolhimento. E aquilo que vem, né, e aquelas reuniões em que a gente vem e não existe o senso da comunhão, não é igreja. Porque a igreja ela é caracterizada pela comunhão. E não, né, às vezes a gente vem de forma individual, pensa que o outro vai somar conosco naquilo que a gente quer para nós apenas. E a gente pensa que a igreja serve para isso. Para o pastor orar por ele, para que ele consiga aquilo que ele tanto buscou, e quanto mais, né, gente junta orando, cada um vai resolver suas questões. Às vezes a resposta do irmão está no irmão do lado, mas a gente perdeu o senso de comunhão, a gente não conversou, não teve tempo, 5 minutos, para bater um papo para o irmão e perceber que ele estava precisando daquela palavra, porque a gente só veio aqui, participou do culto, buscou o que é nosso de Deus, oramos fervorosamente para receber o que é nosso e a gente foi para a nossa casa. Aí a gente se alega com o fato de Deus nos dar prosperidade o suficiente para, às vezes, pagar, né, às vezes até um Uber para o irmão, só para a gente não ter que ter o incômodo de dar uma carona para o irmão, deixar ele na casa dele. Está vendo? Olha só, está vendo? Eu estou falando de valoração, coisas de valoração eterna. Está vendo? Quando a gente tem o pensamento aqui, a gente quer a bênção para se resolver. Aí a gente se orgulha do fato de Deus nos abençoar com a prosperidade para que assim, o irmão estando faminto, eu possa dar, irmão, toma aqui, vai comprar uma marmita. A oportunidade que Deus tinha na fome do nosso irmão, às vezes era ele saber que ele existe e que alguém se importa com ele, e falar, irmão, vamos, entra aqui, tem um prato vamos aqui, tem uma comida aqui que acabou de ser feita, entra aqui, senta na mesa, que eu vou te servir um almoço. Está vendo? Ele vai sentir. Nossas obras sociais muitas vezes parece mais uma coisa entre nós para que a gente se livre de uma consciência pesada do que algo realmente resultado do sentimento de eternidade que existe em nós.
Então, cuidado com aquilo que a gente chama de bênção e com aquilo que Deus coloca em nossas vidas, os recursos. Lembra o que eu falei de Sansão? Lembra o que eu falei de Salomão? Cada um de nós aqui tem talentos, cada um de nós aqui tem dons, cada um de nós aqui tem atributos, cada um de nós aqui tem capacidades. Você sabe qual é a sua, você sabe aquilo para o qual Deus te abençoou, você sabe em que área Deus está sempre te suprindo, e você sabe o bem que isso vai fazer, sendo orientado por alguém virtuoso como você é, e não egoísta, como às vezes a gente costuma ser. E aí a gente, ao invés de usar, né, a religião ao nosso favor, a gente vai usar a religião para estabelecer comunhão uns com os outros. Isso é desenvolvimento do legado. Isso é ser sal. Isso é ser luz. Vamos orar. Vamos nos colocar de pé. E como foi lido aqui em Hebreus capítulo 12, ele diz aqui que aquele, versículo 26, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar, não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. É isso que Deus quer fazer em nós. Eu já passei por coisas que me fizeram ter que repensar a minha vida, porque eu estava sustentando, mantendo, né? Tentando usar a minha fé para manter coisas que deveriam ser removidas da minha vida. E às vezes Deus quer justamente isso, né? Muitos abalos vêm na nossa vida para a gente, justamente para permanecer. Aquilo que tem alicerce, aquilo que tem fundamento, é o que vai permanecer. Então, se você está sofrendo abalos na sua vida, se eu estou sofrendo abalos na minha vida, se você está sofrendo abalos de alguma natureza na sua vida, não se preocupe não. Confia em Deus, porque não se preocupe não, você não está sendo destruído. Deus não vai permitir que sua vida tenha um fim que não seja o propósito dele. Então ele vai trabalhar nessas coisas que aparentemente estão sendo abaladas e parece que está vindo tudo de mal a pior, parece que é para o seu mal. Aí Deus está falando assim, não se preocupa não, porque você vai, nesse momento que você está vivendo, nessa situação, você vai conhecer agora o que deve ficar em você, o que deve permanecer em ti. E o que está sendo removido da sua vida, do seu caráter, dos seus pensamentos, aquilo que você próprio vem tentando sustentar, não tem raiz, não tem alicerce, é por isso que está se abalando, e é melhor que se abale aquilo que não tem raiz, é melhor que se abale aquilo que não tem alicerce, é melhor que se abale, para que você perceba isso enquanto você não avançou longe demais, e você possa agora edificar com fundamentos eternos. Todas essas áreas da sua vida que você sabe qual é. Eu estou falando dessa forma aqui, mas você sabe no que você pode, no que você deve estar aplicando agora na sua vida e que corresponde ao que você está vivendo e passando aí. Coisas que estão sendo removidas porque são danosas para ti, para o seu relacionamento, para a sua casa, para a sua família. E pode ficar tranquilo, que o que vai permanecer é aquilo que tem valoração eterna. Não tente se proteger desses momentos
porque é a sua alma aflita, entendeu? E a sua tentativa de se proteger vai trazer para você mais ansiedade ainda, mais sentimento de frustração ainda. Só descansa. Se você crê, você está descansando agora nesse momento, em relação a tudo isso que Deus está fazendo na sua vida. Então, eu quero que você agora apresente cada uma dessas questões. Se você quiser usar a cadeira, fique à vontade. Se você quiser colocar a mão no seu coração, é isso que você vai fazer. Se você quiser colocar a mão na sua cabeça, é isso que você vai fazer. Se você quiser fazer menção de uma situação, de uma relação que esteja vivendo, ou de alguém da sua área de ação esteja vivendo, fica tranquilo. Fique à vontade para a direção que o Espírito Santo esteja dando para ti. No nome do Senhor Jesus, Pai, obrigado. Obrigado porque estamos aqui cientes de que o Senhor é o Deus que cuida das nossas vidas, seja ela em que circunstância for, seja ela em que momento estejamos passando. O Senhor sabe daquilo que é a nossa preocupação, daquilo que é a nossa ansiedade, dos nossos sentimentos de frustração. Parece que está demorando, parece que está se prolongando, situações que estão sendo vividas por muitos aqui, mas nós nos colocamos confiantemente em Ti, sabendo que nossa confiança não está nas coisas que se veem, nas coisas que são perceptíveis aos nossos próprios olhos, mas a nossa confiança está naquilo que o Senhor já projetou para nós desde a eternidade. Obrigado pela vida dos Teus filhos, o Senhor cuida. O Senhor está cuidando do casamento, o Senhor está cuidando do relacionamento, o Senhor está cuidando da família, o Senhor está cuidando dos nossos filhos, o Senhor está cuidando da nossa casa, o Senhor está cuidando daquele emprego. Eu oro, Pai querido, para que todas essas questões que se tornavam, que eram até então motivo de preocupação para os teus filhos, agora já não serão, porque eles entregou a luz da obra que Cristo realizou. Obrigado pela tua cruz, obrigado pela obra consumada. A gente não precisa mais ficar emaranhado nessas coisas que são terrenas, animais, demoníacas. A gente não precisa ficar entranhadas nessas coisas que nos prendem a elas, por causa da nossa alma que se aflige, mas o Senhor nos chamou, foi para a liberdade. Então, esse senso de libertação dos teus filhos, para avanço ao propósito que o Senhor tem para cada um de nós, luz do mundo e sal da terra, para os avanços, para aquilo que estão adiante de nós, no nome do Senhor Jesus, eu oro, ó Pai, para que eles possam experimentar nos próximos dias. Eu oro para que possam experimentar nas próximas horas, eu oro para que possam experimentar ainda este mês, ó Pai querido, em cada área de relacionamento delas, em sua área de ação, no nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos pela obra consumada de Cristo Jesus, nós te adoramos pelas coisas de valoração eterna que ficam em nós, e é nelas que nós nos agarramos, é nela que nós nos apegamos. Nós sabemos que a fé é a certeza daquilo que ainda não estão sendo vistas, porque nós não nos guiamos pelas coisas que nós vemos, nem pelas circunstâncias momentâneas que passamos. Portanto, eu oro para que essa paz, que excede todo o entendimento, seja a paz agora que esteja inundando a mente e o coração dos teus filhos aqui nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, obrigado, ó Pai, pela obra que o Senhor está realizando na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós temos
quinta-feira, viu, o nosso encontro de homens, foi uma bênção. Semana passada fizemos muito barulho, viu, a minha esposa disse que homem é barulhento também, então, né, a gente fala que mulher faz barulho quando se reúne, mas a minha esposa testemunhou, foi na minha casa, e falou que a gente fez um bocado de barulho, quase que não deu para ficar em segredo as coisas que a gente foi conversando lá. E foi muito bom, viu? A gente teve uma experiência maravilhosa de trocar ideias a respeito de situações que são próprias dos homens, à luz da palavra de Cristo. Nós já temos um novo tema que serão tratados, vamos ter umas dinâmicas boas lá. Essa próxima quinta vai ser na casa do nosso irmão Ângelo, que tem sempre aberto aí as portas para receber o povo de Deus, e já estamos com expectativa grandiosa naquilo que vamos conversar lá, um assunto muito bom, né, Anderson? Produtivo, e conto com a presença de cada um de vocês. Podem ir, levem quantos convidados quiserem, e nós estamos fazendo essas reuniões de forma intercalada, para que as mulheres também possam fazer as reuniões delas, e na vez dela, nós homens, né, os maridos, possam dar a devida assistência, caso elas precisem. Então, está sendo dessa forma. Conto com cada um de vocês, será às 20 horas, tem mais algum aviso que eu não dei? Domingo que vem, 19h30, culto maravilhoso como esse. Eu quero orar pela identidade financeira de vocês também, e ao final do culto, vocês podem estar trazendo aqui os dízimos e as ofertas. Você que tem aí dízimo e oferta para apresentar, nós vamos aproveitar aqui, terminando o culto, e fazendo esta oração pela identidade financeira dos irmãos. Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos pela vida financeira dos teus filhos, pelos recursos, a provisão. O Senhor sempre cuida de nós, o Senhor está sempre adiante de nós, o Senhor está sempre à frente de nós, nos livrando dos medos, das preocupações, da ansiedade, no tocante à nossa vida financeira. Obrigado, Pai querido, porque cremos em mesa farta, celeiros transbordantes. Cremos, ó Pai querido, nos recursos que chegam para a nossa vida, nossa casa, nossa família, para a empresa a qual representamos, para a instituição ou comércio a qual representamos. Cremos, Pai, na sua provisão para a nossa vida, nossa casa, nossa cidade, nosso país, no nome do Senhor Jesus. Oro, ó Pai querido, também agradecido pelo culto desta noite, e despeço os teus filhos na bênção, na graça e na paz do Senhor Jesus. Uma excelente semana a todos. Vão com Deus, viu?